Correção dos exercícios 4, 5 e 6. O exercício 4 sobre um cabo de guerra, então interpretando ele, entre dois quartetos. Então tem 4 pessoas puxando para a esquerda, 4 pessoas puxando para a direita. A relação das forças deles em newtons está listado no exercício. Na letra A, pede a representação do diagrama de corpo livre da situação. Então, simplesmente como é uma situação horizontal, e são só essas que a gente vai trabalhar ao longo do nosso estudo, é simplesmente então o eixo X, porque, enfim, um jogo de corda, um cabo de guerra acaba sendo executado só no eixo horizontal. Então, as representações em esboço estão aqui, tá? 200, 210 um pouco maior, 350 e 325 um pouco menor que 350. Aqui desse outro lado tem o 190, um pouco abaixo do 200, 215 um pouco depois do 200, 330 um pouco depois do 300, 360 um pouco depois do meio do caminho ali. Então, nada mais é do que todas as forças que estão atuando sobre o corpo, no caso, a corda, né? Então, a letra A é isso aqui. Tá? Isso é um diagrama de forças. Eu não fiz todos... o correto seria todo sobre o eixo X, desenhar sobre o eixo X, mas como eu falei, isso acaba aqui no meu quadro branco mais misturando as tintas e ficando confuso do que ficando claro. Então, eu representei separado, mas o correto é sobre o eixo X. A letra B pedia a força resultante de cada uma das equipes. Então, basta eu somar separadamente cada uma das equipes. A soma da que puxa para a esquerda dá menos 1085, né, porque são todos negativos. Menos 1085 I Newton. E a da direita, 1095 I Newton. Pergunta na letra C, qual equipe vai começar vencendo a disputa? Bom, é a que tem maior força. Então, 1095 é a da direita. Ok? Pausa se necessário. Se bem que foi falado com a imagem estática ao longo da fala. A 5 ela é similar, tá? Também é uma ideia de cabo de guerra, por assim dizer, que é só o tipo de ideia que a gente vai discutir. A gente vai dar depois mais focos em outros tipos de força. Mas a 5 é sobre um edredom, e o cabo de guerra vai ser quantos grampos é necessário para pendurar esse edredom, sabendo que o peso dele é de 120 newton. Então, o peso do edredom, vamos chamar de P, é de... Vamos botar o sinal bonito, né? É de menos 120 J. E os grampos fazem apenas uma força, vou botar G de grampo, de 5 J. Então, a questão é quantos grampos eu preciso botar. Ora, se os grampos vão se somando de 5 em 5, eu vou pensar que para eu obter esse 120, eu vou precisar de um número X de grampos, né? Então, resolvendo a equação, eu vou ter que x é igual a 120 dividido por 5. E isso vai dar igual a 24 grampos. Tá? Então, isso responde a letra A. A letra B, aqui no quadro fica um pouco embaçado, no caderno também fica, seria a representação do diagrama de corpo livre dessa situação. Por que fica embaçado? Porque eu teria que fazer 24 flechinhas, todas do mesmo tamanho de 5, tá? Então, isso fica um pouco irrepresentável. A gente basta, então, só fazer um ali, ou fazer vários,
para a gente ter a ideia, mas o diagrama de força ficaria assim, então, com 24 flechinhas, todas do mesmo tamanho, aqui em cima. Tá? Mas é a mesma ideia do cabo de guerra. Então, aqui deveria ter 24 gramas para o edredom não escapar. Então, pausa se necessário. A número 6 era um questionamento mais conceitual. Ela questionava se um feijão pesa em média 200 dina, e quando posto para mergulhar ele afunda, mas se posto delicadamente ele não vai flutuar. Ele pergunta se esse fenômeno é contraditório, no caso não sugere a existência de uma força diferente do empuxo. Justificar a resposta: sim, ela nos sugere. Porque se um corpo está em repouso, é porque justamente tem outra força ali atuando como peso. A gente sabe que o peso não some, a gravidade não some só porque está molhado ou algo do tipo. Então, se eu tenho um feijão, né, numa situação aqui, em que ele, quando posto, né, molhado ali, o peso dele é maior que o empuxo, né, o empuxo ele não vai mudar em outras circunstâncias. Ele tem que ter um empuxo, aliás, perdão, ele tem que ter uma força diferente aqui atuando, já que o empuxo não foi suficiente. Ele tem que ter outra força ajudando o empuxo, né, para justamente manter ele na flutuação. Então, se existe essa outra força aqui, por que ele está em repouso? É essa a ideia que as forças nos dizem. Se tem algum movimento curioso, algum repouso curioso acontecendo, é porque certamente vai ter alguma força que a gente desconhece atuando ali de alguma natureza. Tá? Por exemplo, quando tem aquele efeito da bola curva, tá? Aqui é um outro exemplo, tá? Aquele efeito da bola curva no futebol, em outros esportes com bola, em que o jogador ele chuta a bola e ela faz esse movimento aqui esquisito. A ideia é justamente ele fazer a bola rotacionar. Então, por que ela é esquisita essa curva? Porque ela deveria apenas, visto de cima, viajar em linha reta. Mas porque ela rotaciona, algo diferente acontece. Então, esse movimento curvo me sugere que existe uma força, né, atuando nessa direção aqui. O movimento inicia nessa direção, mas ele faz a curva porque existe uma força que, enfim, eu posso desconhecer, posso não saber, mas que atua nessa direção necessariamente. Então, movimentos curiosos ou repousos curiosos me sugerem a existência de uma força que eu ainda não conheço. Eu preciso ou pesquisar ou estudar esse fenômeno aí. No caso da bola rotacional, seria uma força Magnus, que é derivada do efeito Magnus, que foi o cientista que estudou esse caso. A gente vai ver ela na próxima aula. E aqui, essa força aqui, a tensão superficial, também a gente vai dar uma olhada na próxima aula. Tá? Então, essa é a ideia que a 6 quer discutir. Se algo esquisito acontece com relação ao movimento ou repouso, então existe uma força que eu desconheço ali, e é por isso que eu estou achando esquisito. A letra B, em caso afirmativo, se sugere-se uma força? Sim, sugere-se. Qual a intensidade dessa força para o caso do feijão? Bom, se essa força está equilibrando justamente o peso, ela seria menor que 200 dina, né? Porque o empuxo ainda está atuando ali. Então vamos dizer que o empuxo é menor que 200, porque ele perde para o peso, né? A gente pode dizer que o empuxo, digamos, é de 100, então essa força vai ser de 100 também. Então, se a gente dizer que o empuxo é de 50, então essa força vai ser 150. Mas a questão é que o peso, né, vai ser igual ao empuxo
mais essa força, que eu não sei qual é. Então, se o peso é 200, então essas duas somadas vão dar 200. Ok? É isso, então.